Existem alguns erros comuns que os negociadores cometem no dia a dia e que acabam fazendo a negociação ser mal sucedida. Quando a gente conhece esses erros, a gente consegue se precaver e evita de cometê-los. E quando a gente faz isso, a gente aumenta a nossa chance de sucesso na negociação e, consequentemente, sucesso na nossa carreira. Nessa live, a gente vai falar justamente sobre esses erros e o que a gente tem que fazer para evitá-los. Eu sou Alexandre Cury, especialista em negociação, e eu te ajudo a dominar a arte da negociação para construir uma carreira de sucesso. E no episódio de hoje, a gente vai falar sobre os grandes erros que fazem uma negociação falhar. E eu queria falar com vocês, então, sobre os 4 erros mais comuns que os negociadores cometem e que podem fazer com que os dois lados saiam da negociação insatisfeitos, infelizes e, em alguns casos, sem nenhum acordo. Eu quero mostrar os hábitos que vocês têm que abandonar se vocês querem uma negociação realmente bem-sucedida. E se você está buscando uma carreira de sucesso, você precisa necessariamente conduzir negociações bem-sucedidas, principalmente as internas, que são conduzidas aí com pares, com líderes, com liderados, com colegas e etc. Então, as dicas que eu vou dar aqui hoje, elas servem para todo tipo de negociação. E a maioria das pessoas tem uma boa ideia do que é um acordo de sucesso. Mas, na prática, as pessoas acabam cometendo alguns erros que fazem elas perderem o valor da negociação, seja no campo profissional ou pessoal. O problema é que alguns hábitos que normalmente a gente tem trabalham contra nós. E isso pode custar muito caro, seja literalmente dentro da negociação ou com a perda de bons relacionamentos que você poderia manter. Bom, mas vamos lá então. Quais são esses 4 erros que as pessoas costumam cometer com frequência e que, a partir de hoje, vocês não vão cometer mais? Então, anota aí. O primeiro erro é falhar em preparar é preparar para falhar. Então, esse é um ditado antigo, né, mas é muito atual. Então, falhar em preparar é preparar para falhar. Não tem jeito. Parece um absurdo que eu estou falando, mas ainda hoje muitos negociadores acham que basta chegar na mesa de negociação e eles se viram. E tem uns outros que até se preparam, mas a qualidade da preparação deixa muito a desejar. Então, o que acontece? No final, pouquíssima gente acaba se preparando adequadamente para uma negociação. Muita gente imagina que essa etapa do processo ela só deve ser feita em algumas negociações. Não, eu me preparo, mas eu me preparo para aquelas negociações mais importantes, eu me preparo para aquelas negociações onde tem muito dinheiro envolvido, onde a responsabilidade é muito grande, mas isso é um erro. Toda e qualquer negociação exige preparação. Não importa se você vai negociar um contrato de 10 milhões de dólares, de 100 milhões de dólares, ou se você vai comprar uma televisão. Tanto faz. Toda e qualquer negociação exige preparação. Talvez algumas um pouco mais simples, outras um pouco mais complexas, mas a preparação é sempre necessária. Para a gente poder entrar nessa questão, para a gente entender melhor como a preparação é importante e o que a gente tem que fazer, e até se diferenciar daqueles que preparam a negociação de uma forma não tão efetiva dentro da negociação, a gente precisa entender a diferença entre dados e informação. Dados podem ser números, fatos, resultado de pesquisa, um objetivo financeiro que você tem. Tudo isso é dado. São aqueles números que você tem, tá? São dados e fatos. Agora, a informação é justamente o que dá sentido aos dados, ao que foi analisado. Ou seja, você tem os dados. Agora, o dado por si só, ele não significa nada. Ele é só um número. Agora, o que você faz com esse dado, aí sim é importante. E a diferença é, o dado por si só não vale nada. E quando você transforma ele em alguma coisa,
ele é uma informação. E a informação, sim, é importante. Tanto que, às vezes, você tem duas empresas que analisam os mesmos dados, mas transformam isso em informação diferente. Porque, é claro, depende daquilo que você quer fazer, daquilo de qual é o seu objetivo. Então, o que acontece? Os dados, eles nunca são específicos. A informação é, ou seja, você precisa direcionar o que você vai fazer com aquilo. Então, é interessante porque eu vejo muitos negociadores que acabam fazendo aquele levantamento completo. Tudo que é número, tudo que é fato que tem ali na negociação, eles têm. E eles acham que a preparação para aí. E aí é um problema, por quê? Obviamente, essa etapa é extremamente importante, você precisa dos dados, mas isso por si só, ter os dados, não resolve o problema. Você precisa transformar esses dados em informação. Ou seja, como eu vou usar os dados na minha realidade específica, na minha negociação. E a partir daí é que eu monto a minha estratégia. É que eu defino como vai ser a abordagem, onde você quer chegar, o que você quer conseguir. E tudo isso você faz dentro da preparação. Dentro da preparação também, você precisa entender como você vai controlar o ambiente da negociação. Você não pode deixar as coisas acontecerem do jeito que acontecer. O que acontecer lá, chegando lá, eu me viro. Não existe isso. Você precisa saber como você vai controlar esse ambiente, como você vai controlar o processo, qual vai ser a sua postura, qual vai ser a sua atitude. Tudo isso está dentro da preparação. E tem uma coisa que é extremamente importante, ainda ontem, eu estava conversando com um amigo, e ele falou, pô, cara, antes de eu te conhecer, eu trabalhei com ele. Ele falou assim, antes da gente trabalhar junto, eu não levava isso em conta. E hoje eu percebo a diferença que faz na minha negociação. Então, qual que é essa questão? As pessoas não levam em conta com quem você vai negociar durante a preparação. Por quê? Normalmente, o que as pessoas fazem? Elas preparam a comunicação como se elas fossem falar para elas mesmas. Ou seja, elas imaginam que a outra pessoa deveria entender o que ela vai falar do mesmo jeito que ela entenderia. Só que as coisas não funcionam assim. Cada pessoa tem uma forma diferente de ver, de entender as coisas. Então, assim, você falar de uma forma que, eu vou falar assim, de uma forma genérica, que qualquer pessoa entenderia, na verdade você está falando do jeito que você entenderia. E aí você cometeu um erro. Você tem que falar, você tem que entender qual é a melhor forma de comunicação do seu interlocutor. Será que ele é mais analítico ou será que ele é mais superficial? Será que ele é mais para o lado racional ou para o emocional? Será que ele gosta de mais detalhes? Ou será que para ele uma informação mais resumida é importante? E eu já vi muito isso acontecer. Tá? Você não analisa, teve uma vez que a gente foi para uma negociação, né, porque eu fui com o meu chefe. E meu chefe é um cara extremamente, ou era, né? Era um cara extremamente detalhista, extremamente analítico. Então, ele fez a gente preparar uma apresentação, que sem brincadeira nenhuma tinha 117 slides. Só que acontece, quando a gente chegou lá para conversar com o nosso interlocutor, e ele não era um cara detalhista, ele não era um cara analítico. Ele queria a coisa mais resumida. Nós entregamos para ele um pacotão de 117 páginas, né, que a gente imprimiu aquilo. Quando ele pegou aquele pacote, ele olhou, aí ele virou e falou assim, qual página que a gente pode ir direto que tem o que eu quero saber? Percebe? Você prepara a comunicação para você. E isso é que está errado. Você tem que entender o seu interlocutor. Preparar a comunicação para a forma como ele quer entender, como ele gosta de ver. E quando você faz isso, a coisa flui muito. Ou seja, no final das contas, nessa negociação, nós pegamos aquele pacotão, fomos para a página 90 e qualquer coisa,
E nós passamos a reunião inteira em uma página, que era o que ele queria saber. Percebe? Então, você acaba tendo um monte de trabalho, um monte de estresse, porque você não analisou o que o seu interlocutor queria saber. E se você não leva em conta as características dele, você não vai conseguir uma comunicação eficiente. E eu posso te garantir que isso vai te custar o resultado da sua negociação. Olha, quando a gente fala em preparação, e eu sou um fã muito grande da preparação, tem até uma frase interessante que o William Ury fala. Ele diz o seguinte, a preparação é fundamental. A maioria das negociações é ganha ou perdida na fase de preparação, antes de começar a primeira discussão com o outro lado. Percebem a importância? Então, eu também sou um fanático aí da boa preparação. E tudo que eu estou falando para vocês é apenas a ponta do iceberg, né? Tem muita coisa aí. Então, não adianta, você precisa dedicar tempo para isso. Tem um estudo que indica que os negociadores mais bem-sucedidos, eles acabam investindo mais tempo na preparação do que nas discussões propriamente ditas. Isso é intuitivo, né? Porque uma vez que você está bem preparado, que você sabe como você vai conduzir a negociação, você ganha tempo, claro. Por quê? Você já sabe o que você vai falar, você vai direto ao ponto, ou não, dependendo do seu interlocutor, mas você ganha tempo. Você evita também muito desgaste, estresse, você consegue resultados melhores e ainda melhora o relacionamento. Então, preparação é tudo de bom, é fundamental. Inclusive nas negociações pessoais que você vai fazer. O que muda, talvez, é o grau de profundidade que você vai fazer, mas até isso é uma definição que você vai fazer na preparação. Então, o que eu preciso para conseguir um ótimo resultado? Bom, vamos para o segundo erro, então, que os negociadores cometem, é o erro de não expressar os seus sentimentos. Eu vou ser honesto para vocês, esse é um dos erros que eu tenho mais dificuldade para explicar para os meus alunos. Na verdade, eles têm um pouco de dificuldade de entender. Por quê? Tem uma questão muito interessante aqui, que é um mito da negociação. Mas eu ouço muita gente falar, até hoje. Eles dizem o seguinte, que o melhor negociador é aquele que senta na mesa e não expressa o que ele está pensando. Eles imaginam assim, a negociação é como se fosse um jogo de pôquer, onde você não pode mostrar as cartas que você tem na mão através da sua comunicação não verbal, né? E até em inglês tem uma expressão que eles usam para isso que chama poker face, ou seja, a cara do jogador de pôquer, né? Então, não adianta. E hoje já é um consenso entre todas as linhas de negociação que os negociadores bem-sucedidos não usam a tal da poker face. Não é assim. Isso era um comportamento utilizado no passado e talvez até trouxesse algum resultado antes do tema de negociação ser melhor estudado, ser mais conectado com a psicologia. Louco isso? Não. Tem que estar conectado. Por quê? A gente tem que entender que a gente sempre negocia com uma pessoa. Não dá para negociar com uma pessoa jurídica. Você não senta para negociar, sei lá, com o supermercado Pão de Açúcar. Você não senta para negociar com a montadora de carros Fiat. Você senta para negociar com uma pessoa que representa o Pão de Açúcar, com uma pessoa que representa a Fiat. Então, você sempre negocia com uma pessoa. Então, não adianta. Se você vai tratar com uma pessoa, a negociação ela tem que andar junto, ela tem que trabalhar, ela tem que ser estudada juntamente com a psicologia. Não tem jeito. Só para vocês terem uma ideia de como isso é importante, tem o grupo de negociação de reféns do FBI. O FBI tem um grupo lá que só faz negociação de reféns. E aí eles trabalham tanto nos Estados Unidos como em negociações internacionais. Eles só começaram a ter resultados significativos depois que eles passaram a incorporar técnicas de psicologia à academia, né, onde eles aprendiam a negociar. E antes disso, os resultados eram terríveis. Por quê? Eles só tinham sucesso
quando eles conseguiam matar o negociador antes do negociador matar os reféns. Isso não é negociação. Hoje não. Hoje a taxa de sucesso deles é impressionante. É impressionante. Por quê? Porque eles entenderam que do outro lado tem um sequestrador que é uma pessoa. E se não considerar que do outro lado tem uma pessoa, nós também estamos fadados ao fracasso. Não tem dúvida. Agora, vamos voltar à questão de expressar os sentimentos. A gente tem que tomar alguns cuidados com isso, antes da gente falar o que a gente tem que fazer. Em primeiro lugar, expressar os sentimentos não significa transformar a negociação num dramalhão. Não é para começar a chorar, gritar, ter acessos de raiva, entrar em depressão no meio da negociação, bater o pé, sair da sala e fazer esse tipo de coisa no meio da reunião. E se vocês acham que eu estou exagerando, acreditem, eu já presenciei todas essas coisas acontecendo em negociações. Eu estava presente, eu vi. E não foi ninguém que me contou, não. Tá? E não foi também uma ou duas vezes, foram várias vezes. Então, isso você não pode deixar acontecer. Por quê? Esse tipo de comportamento não é expressar o sentimento. Esse tipo de comportamento é mostrar algum grau de desequilíbrio emocional. Né? Não tem nada a ver, são coisas diferentes. Então, pessoas que fazem isso não têm bons resultados na negociação. E eu posso garantir que as empresas também não têm interesse em profissionais que mostram esse tipo de desequilíbrio emocional. Isso definitivamente não faz bem para a sua carreira. Ao contrário. No passado, pode até ser, né? Vocês vão falar assim, poxa, mas eu tive um chefe que era assim, tal, eu tinha um presidente da empresa que eu trabalhava, tal. Então, no passado, pode até ser que as pessoas assim tivessem sucesso. E, assim, vocês têm eu mesmo, tive chefes que eram completamente desequilibrados emocionalmente, né? E acho que tem pessoas assim, até hoje, em cargos de liderança. Mas isso acabou. Isso não é uma coisa que vai ser aceita no mercado profissional a partir de agora. Os tempos são outros, as coisas mudaram. Tem um outro cuidado que vocês têm que ter, que quando vocês expressam seus sentimentos dentro da negociação, não significa entregar os seus limites de negociação. Uma coisa não tem nada a ver com a outra. Os seus limites, a sua BATNA, elas são parte da sua estratégia. E, normalmente, né, por padrão, não são informações que a gente compartilha. Tem alguns casos que você pode até expor os seus limites, mas isso é parte da sua estratégia para você conseguir alavancar um resultado melhor. Não tem nada a ver com expressar os sentimentos. Bom, agora vamos, então, à questão. A gente já tomou todos os cuidados, já entendeu por quê, a gente já quebrou esse mito do poker face, já explicamos o que você não pode fazer. Agora, o que você faz? Quando você expressa seus sentimentos dentro da negociação, na verdade, o que você está buscando é clareza. Você está buscando deixar as coisas de uma forma mais transparente. Então, por exemplo, se você se sentir desapontado ali no meio da negociação, você pode falar o seguinte, olha, eu fiquei um pouco frustrado com essa oferta que você está me fazendo. Você sabe perfeitamente que isso me deixa numa condição insustentável em termos de rentabilidade. Como você acha que eu posso aceitar isso? Percebem? Você colocou claramente os seus sentimentos, mas em nenhum momento você se rebaixou por causa disso ou qualquer coisa do gênero. Você tem que fazer isso de uma forma clara, sem violência, sem ameaça, sem bater na mesa. Você não precisa ameaçar, gritar, para mostrar claramente como você está se sentindo. Mais um exemplo, vamos dizer que a forma que a pessoa usou para te responder, ela te desagradou. Então, você pode deixar claro, falar assim, ó, eu me sinto constrangido quando você usa esse tipo de linguagem para falar comigo. Nós somos profissionais maduros e a gente não pode levar isso para o campo pessoal, com esse tipo de ofensa. Eu acredito que a gente pode resolver isso de uma forma madura e sem agressão. Agora, se você acha que isso não é possível, a gente pode interromper a reunião agora e tentar de novo em outro dia, quando você estiver mais calmo. Percebe? Então, você é incisivo,
Você é duro, mas sem ofender, sem ameaçar, e você está expressando claramente o seu sentimento. Agora, eu dei uns exemplos de sentimentos negativos, né? Mas falei sentimento positivo. Pode expressar? Sim, mas só tomar cuidado. Às vezes, quando a gente expressa sentimento positivo, a gente acaba expressando o nosso limite, né? O resultado que a gente quer. Então, como é que você pode falar, por exemplo? Pô, eu fico muito feliz que a gente está caminhando para uma solução onde nós dois vamos ser beneficiados. Eu acho que esse tipo de abordagem é muito construtiva. Eu tenho certeza que a gente vai chegar a um acordo que será positivo para nós dois. É uma forma. Tá? Agora, por que expressar os sentimentos é bom numa negociação? Bom, em primeiro lugar, os sentimentos são inquestionáveis. Então, a outra pessoa, ela pode questionar os seus dados, ela pode questionar suas razões, ela pode questionar uma porção de coisas, mas o teu sentimento não. Se você fala, eu estou me sentindo frustrado, o que a pessoa vai falar? Não está, não. Não tem como questionar. É a forma como você está se sentindo. Então, ela é obrigada a aceitar e respeitar. Não tem jeito. Não tem outra alternativa. E quando isso acontece, você cria um ambiente mais favorável para um acordo que favoreça os teus interesses. Então, como a outra pessoa tem que respeitar como você está se sentindo, ela tende a não repetir aquele comportamento que te faz sentir mal. E isso é natural, ela vai tentar compensar isso, tentando te fazer sentir melhor. Né? E isso é natural do ser humano mesmo. Né? Observe, você mesmo, tá? Quando vocês têm alguém que está se sentindo mal próximo a vocês, o que vocês fazem? Normalmente, a gente tenta fazer alguma coisa para ajudar essa pessoa, né? E é assim em todas as nossas relações. Então, isso é algo natural, uma reação natural. Um outro benefício que a gente tem quando a gente expressa nossos sentimentos é que a gente deixa claro o que é aceitável ou não em uma negociação. Você impõe limites. Então, tem muita gente que acredita que vai conseguir o que ela quer colocando você sob pressão até fazer você ceder. Eles vão pressionar, pressionar, pressionar até você fazer. Agora, no momento que você expressa que isso não te agrada, a pessoa percebe que essa tática não vai funcionar com você. E aí, ela vai buscar alternativas que vão ter que atender o seu interesse também. Então, isso é importante. Então, esse tipo de comportamento, ele acaba favorecendo uma abordagem de ganhos mútuos. Então, é muito interessante. Ela transforma o ambiente. Então, isso é muito positivo. Terceiro erro que eu queria conversar com vocês é fazer um número excessivo de contrapropostas. O que acontece? Tem uns estudos que mostram que os negociadores bem-sucedidos, eles fazem, em média, metade das contrapropostas que os outros negociadores. E mesmo assim, as pessoas ainda caem nessa armadilha. Inclusive, negociadores muito experientes acabam fazendo isso. Então, o que acontece? Uma negociação que é baseada em proposta e contraproposta, ela acaba caindo no campo da barganha. Então, a única coisa que importa é aquele item específico que está sendo discutido. Então, por exemplo, se é preço, o processo entra numa barganha que eu costumo chamar de negociação de feira. Que é assim, você chega lá na feira, o cara fala, custa 10. Não, eu dou 5. Só aceito 9. Não, eu pago 6. Olha, não baixo a nada mais que 8. E eu não pago nada mais que 7. E no final a gente fecha em 7,5. Esse tipo de barganha, ele leva ao meio termo. E esse é o pior resultado que você pode ter numa negociação. O que a gente tem que ter em mente é que a negociação é mais do que isso. Só assim a gente vai conseguir resultados melhores. Aí, o que acontece? Você fica fazendo contraproposta uma em cima da outra e você vai criar alguns problemas para você mesmo. Em primeiro lugar, negociação é a arte de encontrar valor. Anota essa aí. Negociação é a arte de encontrar valor. É escutar e entender o outro lado, identificando o que é valor para ele, mas sem abrir mão dos teus interesses. Quando você faz contrapropostas imediatas, assim, uma em cima da outra, o outro lado entende que você não está ouvindo ele. E o processo de comunicação se interrompe. Então, inconscientemente, a outra pessoa assume
que você não vai ajudar. Então, você quer mais resolver a questão e não quer entender o que é importante para ele. Então, ele acha que, como você não vai ajudar, também da parte dele não adianta tentar te ajudar. Então, o ambiente deixa de ser cooperativo. E aí você acaba reduzindo a sua própria chance de maximizar os teus interesses. Um outro problema é que quando você faz um excesso de contrapropostas, você perde a credibilidade. Então, pensa comigo, vamos junto nessa. Você faz uma oferta, aí o outro lado não aceita. Aí você já tem uma contraproposta pronta. O que você pensaria no lugar da outra pessoa? Ah, ele está jogando sujo. Ele pediu um valor lá embaixo, ou lá em cima, dependendo do caso, mas, na verdade, o valor real dele é bem diferente. Pô, eu preciso saber qual que é esse valor, eu preciso saber qual que é o limite. Aí o que acontece? Ele vai começar a te pressionar, 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 até que ele esteja convencido que você realmente chegou no seu limite. Ele já não acredita em mais nada do que você fala, ele está focado em encontrar seu limite. Por quê? Você perdeu a credibilidade. E aí eu pergunto, qual a chance de você ter um resultado melhor do que você esperava nessas condições? Não tem jeito. E aí, isso leva a um outro cuidado que você tem que ter quando você faz contrapropostas. E esse cuidado evita que você caia na armadilha e ainda vai maximizar os seus ganhos. O ideal que você tem que ter em mente é que você não pode fazer uma contraproposta sem receber nada em troca. Por que isso? Quando você faz uma proposta, teoricamente, aquilo que você está propondo é aquilo que você realmente precisa de fato. Você argumentou, você justificou aquela proposta. Então, em teoria, você não tem que ter nenhum motivo para baixar essa proposta, vocês concordam? A não ser que a outra pessoa te dê esse motivo. Agora, como que ela pode fazer isso? Te dando uma compensação que justifique você mudar a proposta inicial. Então, se a outra pessoa não te der uma compensação que justifique você, vamos dizer, piorar a sua proposta, o que justifica você fazer isso através de uma contraproposta? E as pessoas fazem isso o tempo inteiro. Faz uma contraproposta sem ter alguma coisa em troca. Então, você pode falar isso, você pode deixar isso claro. Você pode dizer para o cara o seguinte, para eu considerar uma contraproposta, eu preciso de algum tipo de compensação. Como você justifica eu abrir mão disso se eu não tenho nada para compensar? Não faz sentido. E você pode deixar isso claro. E aí, a gente vai para o quarto erro mais comum entre os negociadores, que é irritar a outra parte. Então, essa é uma outra coisa extremamente comum da gente ver numa negociação e que, para mim, eu não entendo bem. Porque pensa comigo aqui, vamos lá. Você tem um problema que você precisa resolver. Só que você não consegue resolver esse problema sozinho. Você precisa da ajuda de uma outra pessoa. Mas essa outra pessoa tem uma posição divergente da sua em relação ao problema. Por isso, você iniciou um processo de negociação. Então, essa é toda a base de você começar a negociação. Agora, me responde. Se você precisa da outra pessoa para te ajudar a resolver o seu problema, você acha mesmo que irritando ela você vai conseguir mais ajuda? Complicado, né? Mas mesmo assim, a maioria das negociações acaba assim, com um irritando o outro. Agora, sabe por que isso acontece? Porque as pessoas enxergam os conflitos de uma forma errada. Ao invés de olhar para o conflito como o caminho para resolver o seu problema, eles enxergam os conflitos como um embate. Bom, se é um embate, o outro lado é meu inimigo. E se ele é meu inimigo, eu vou fazer tudo para acabar com ele. Eu vou irritar, eu vou provocar, porque isso é legal, né? Mas você percebe como isso não faz sentido nenhum? Bom, agora tem o outro lado também. Muitas vezes, uma pessoa irrita a outra sem querer. Irrita a outra sem ter a intenção de fazer isso. E esse é um cuidado que a gente precisa ter. Então, a gente já sabe que irritar de propósito não faz muito sentido. Agora, a gente pode fazer isso sem querer. E na negociação, tem alguns elementos que a gente chama de irritadores, que são elementos que a gente acaba irritando a outra parte sem perceber.
Então, a gente usa ele sem intenção, mas acaba tendo o mesmo efeito. Então, a gente tem que evitar usar esse tipo de irritador. E aí tem algumas expressões que, dentro da negociação, elas são como irritadores padrão, vamos dizer. Por exemplo, se você usar palavras como justo ou razoável em benefício próprio, você vai irritar outra pessoa. Por quê? Vamos imaginar, você fala assim uma frase que é muito comum em negociação, onde você fala assim, você tem que entender que esse aumento é justo. Aí eu pergunto, é justo para quem? Porque, aparentemente, você está tendo essa discussão, a outra pessoa não deve encarar como algo tão justo assim, né? Porque senão você não estava discutindo isso. E se ela não encara como algo tão justo, quando você fala que uma coisa é justa, que é óbvio, isso irrita ela, porque ela, é a mesma coisa que você falar para ela que ela está sendo injusta. Então, isso irrita. Outro exemplo, você fala assim, eu estou sendo bastante razoável com você. De novo, se o outro lado entendesse isso dessa forma, ele já fecharia o acordo e você não precisava usar esse tipo de frase. Então, isso também irrita a pessoa e te deixa mais longe de um acordo bom para você. Agora, cuidado. Lembra do que eu falei? Essas frases justo e razoável, elas são irritadores quando usadas em benefício próprio. Agora, quando você usa essas mesmas palavras para falar do outro, isso já vira positivo. Então, por exemplo, você fala assim, eu acho essa proposta que você me fez bem razoável, mas o problema é que mesmo assim eu não consigo aceitar, porque você vai justificar. Mas aí é legal, porque você está falando que o outro é razoável, e ele vê isso com bons olhos. Você pode falar assim também, eu vejo que você está tentando ser justo, e, eu agradeço muito essa atitude. Isso é muito importante para mim. Eu acho que é a atitude que vai fazer a diferença. Eu tenho certeza que, por isso, nós vamos chegar a um acordo bom para nós dois. Mas, aí você entra com o que você está falando. Então, você pode usar as palavras, mas tomando cuidado com o contexto. Então, isso é muito importante. Tem um outro irritador que vale a pena a gente conversar aqui, que é quando você diz assim, é uma frase, você fala assim, vou ser honesto com você. Ou ainda você fala assim, vou ser transparente com você. Quando você fala isso, o que fica implícito? O que a pessoa entende, mesmo inconscientemente? Fala assim, eu vou ser honesto com você, então você não estava sendo honesto antes, você vai ser honesto a partir de agora. E aí o que acontece? Você mesmo coloca em dúvida tudo o que você falou anteriormente, porque se você vai ser honesto a partir de agora, antes você não estava sendo. Se você não estava sendo, nada do que você fala vale. Então, cuidado, hein? Cuidado com o contexto onde você usa isso. Então, normalmente, o que eu falo para meus alunos é evita usar, é melhor. Assim não fica a dúvida se o contexto vai te atrapalhar ou não. E aí, tem alguns irritadores que são óbvios e você não deve usar, né? Por exemplo, insulto, o julgamento desfavorável também são coisas que você não deve usar. Até porque você não vai ganhar nada dizendo coisa desfavorável a respeito do seu interlocutor, que é a pessoa que você precisa para ajudar a resolver o seu problema, né? Então, temos que tomar cuidado com isso. E com isso, a gente fecha os 4 principais erros que fazem sua negociação falhar. Então, o que a gente falou? Não se preparar adequadamente, não expressar os seus sentimentos, fazer um número excessivo de contrapropostas e irritar a pessoa com quem você vai negociar. Então, esses foram os 4 que a gente discutiu. E agora eu fico à disposição para dúvidas de vocês. Então, pode colocar aí no chat, no Instagram, YouTube ou Facebook. É só colocar aí no chat que eu estou lendo aqui. Então, deixa eu dar uma olhada aqui. Tem uma dúvida aqui. Interessante isso que você falou sobre a preparação, porque nas negociações internas é muito comum não se preparar, é verdade. O que acontece? A gente tem muita negociação interna quando a gente está na empresa, né? Que são as negociações com o seu chefe, com os seus colegas, pares, alguma coisa que você precisa. E, normalmente, a gente nem enxerga isso como negociação. Olha só que bobeira que a gente está dando, né? Por quê? São negociações. Você precisa de alguma coisa, normalmente a pessoa não
não consegue fazer o que você precisa, virou uma negociação. Se a gente enxergar isso como uma negociação e se preparar adequadamente, a nossa chance de sucesso é muito melhor. Ainda mais que é uma oportunidade que as pessoas não usam dentro da empresa. Quando você começa a fazer isso, quando você usa isso, trata isso como uma negociação, faz isso com técnica, putz, você vai ter muito sucesso, porque é diferente. Às vezes você vai para uma negociação com o cliente, fornecedor, e todo mundo sabe que é uma negociação. Quando você usa isso de uma forma interna, e a gente já tem pesquisas que mostram que 65% das negociações que a gente faz são internas e não externas, não comerciais, isso tem um valor gigante. Então, você se preparar é extremamente importante, né? Então, você vai pedir um prazo, você precisa de alguma coisa que tem que ser feita num prazo. Você vai chegar lá e vai começar a discutir o prazo? Não, pensa antes por que você precisa do prazo, como que você vai fazer para sensibilizar a pessoa, quem que é a pessoa que você vai falar, como ela gosta de receber informação, como a comunicação flui melhor. São detalhes que acabam sendo muito importantes. Deixa eu ver aqui, tem uma outra pergunta aqui do Ricardo. O Ricardo pergunta o seguinte: mesmo que o outro lado realmente estiver sendo injusto, eu tenho que evitar dizer isso não... Sim, Ricardo, tem que evitar, melhor, tá? Mas eu entendo exatamente o que você está falando, tá? Por isso até que eu estou dando risada, porque eu já vivi muita situação dessa, porque tem proposta que chega a ser ofensiva para a gente, né? E dá vontade de falar não só sobre justiça ou injustiça, mas um monte de outras coisas, né? Então, a gente recebe umas propostas assim. De qualquer forma, eu sempre recomendo evitar isso daí. Por quê? Tem outras formas de você falar a mesma coisa, né? Então, uma forma bem interessante que funciona muito bem, que é o que você faz? Você, quando tem uma proposta desse tipo, você tem uma sequência que você faz que é bem interessante. Você agradece, expressa seu sentimento e depois entra com uma pergunta aberta, né, que dá a sensação de controle. Então, o que você pode falar? Agradeço muito que você tenha feito uma proposta. Isso mostra que a gente está caminhando nessa negociação. Mas eu fiquei um pouco frustrado com essa proposta, porque ela realmente não atende o que eu preciso e me deixa numa condição muito ruim. Como você acha que eu ia conseguir aceitar uma proposta assim, depois do cenário que eu te mostrei? Então, percebe? Então, você faz uma sequência, né? Você pode até mudar essa última pergunta, se você quiser, porque tem uma que funciona muito bem, eu já usei muito. Você fala assim: se você estivesse no meu lugar, você aceitaria uma proposta assim? Isso é muito interessante, porque você não está usando um irritador, você não está jogando direto contra o cara, mas, ao mesmo tempo, você está deixando claro qual que é a sua posição em relação a isso. Então, você evita, né, o irritador e acaba falando a mesma coisa, que vai dar um resultado muito melhor para você. Então, isso é bom. Aqui eu tenho, o Marlon está falando, parabéns pelo trabalho, excelentes dicas e técnicas. Obrigado, Marlon. Para mim é um prazer estar fazendo, eu agradeço muito o elogio, porque isso é o que faz a gente, incentiva a gente a continuar e a fazer sempre mais, né? Então é importante vocês colocarem as dúvidas, porque também direciona meu conteúdo, né? Eu vou trabalhar onde vocês têm mais dúvidas. Tem uma outra aqui, do Guilherme. Ele fala o seguinte: quando você falou sobre contrapropostas, eu já imaginei a negociação de um imóvel. Você pode comentar um pouco sobre isso? Guilherme, se me corrija se eu estiver errado, mas eu acho que o que você está dizendo é que quando você tem excesso de contrapropostas, quando é um imóvel é aquela coisa, né, que o corretor te pede um valor lá em cima, você oferece lá embaixo, e vocês vão nessa proposta e contraproposta. Então, um imóvel, de fato, é um exemplo bem apropriado. Mas vale a mesma coisa, né? Se você entrar nessa questão de proposta e contraproposta, você vai cair naquela barganha de feira que eu falei e vai chegar no meio termo. Isso não necessariamente é o melhor para você. Então, nesse tipo de negociação, de um imóvel, um carro, a melhor forma que você tem, que você usa, a melhor ferramenta que tem, é você persuadir o outro lado a revisar a proposta sem você fazer uma contraproposta. Então,
dá para usar uma técnica bem parecida com aquela que eu falei para o Ricardo, né? Então, o que você fala? Você usa assim, por exemplo, ó, eu fiquei um pouco assustado com o valor que você está me pedindo, porque eu verifiquei outros imóveis nessa região e o preço é bem menor. Que razão você vê para que eu pague um valor tão acima do mercado para esse imóvel? Só quando você fizer isso e faz o teste que vocês vão ver, porque não é só para imóveis, vocês podem fazer o teste para qualquer outra negociação. Você vai ver que só fazendo isso a proposta vai abaixar. Tá? O corretor vai falar assim, realmente, eu acho que o proprietário está pedindo demais, mas eu acho que eu consigo fazer, portanto, ele já vai abaixar. E aí você continua fazendo isso, entendeu? Até ele chegar numa proposta razoável para você. Aí sim você começa a negociação de fato. Aí você faz uma contraproposta, mas você já está trabalhando numa variação de preço muito mais próxima da realidade. Isso evita de você entrar nessa barganha de feira e você parte de um preço que você vai conseguir um resultado muito melhor, com certeza. Aparentemente, aqui não aparece mais nenhuma dúvida. Então, tá bom. O que eu recomendo, na verdade, é que você reflita sobre esses erros. Então, a gente falou vários erros. É importante você refletir sobre isso e perceber se você está cometendo algum deles ou não. Eu garanto para você que se você fizer isso, você vai entender e vai melhorar muito os resultados da sua negociação. E aí, consequentemente, o potencial para você acelerar o progresso na sua carreira, né? Você vai se tornar um profissional melhor, mais qualificado, mais valorizado pela empresa. Em momentos de crise como esse que a gente está vivendo, aí você precisa decidir se você vai querer estar do lado das pessoas que estão paralisadas aí com medo de perder o emprego, ou do lado das pessoas que vão aproveitar essa oportunidade para se destacar no mercado e ganhar visibilidade. E sim, é possível fazer isso, e eu tenho provas disso, e que você pode aproveitar momentos difíceis como esse e se tornar um profissional fundamental que toda empresa quer ter. Agora,